Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. I testi battesimali siriaci permettono di fare tante operazioni per quanto riguarda il battesimo. Os textos batismais siríacos nos permitem fazer diversas operações por aquilo que se refere ao batismo. Intanto permettono di attingere ad una tradizione che ha le radici direttamente nel mondo semitico della Bibbia. Os textos nos permitem conhecer uma tradição que tem as suas raízes naquele mesmo mundo semítico da Bíblia. E poi è un mondo che, proprio come quello della Bibbia, parla per simboli. É um mundo que, como aquele mundo bíblico, fala através de símbolos. E per questo credo che una commissione che si occupa di arte sacra Por essa è molto interessante, no? Por essa razão, eu acredito que esses textos, para uma comissão que se ocupa de arte sacra, são muito interessantes. Ma è molto interessante anche da un punto di vista di catechesi. Interessantes também de um ponto de vista catequético. Il mistero non si può mettere nelle caselline, non si può ingabbiare, non si può ridurre a dei concetti. O mistério não pode ser reduzido a pequenos conceitos colocados como dentro de uma caixinha. Il mistero si può descrivere. O mistério nós podemos apenas descrevê-lo. E il simbolo è una realtà che afferra il mistero, descrive il mistero. E o símbolo é uma realidade que alcança o mistério de uma forma, o descreve. Perché è la rivelazione del mistero attraverso la corteccia, che l'involucro che lo racchiude. O símbolo é a revelação do mistério escondido dentro quase daquela cortina, daquele invólucro que o esconde. Però si può capire a tanti livelli. E nós o podemos compreender segundo diversos níveis. Quindi noi cresciamo nella lettura del simbolo. Nós crescemos, nós nos aprofundamos na leitura do símbolo. E il simbolo è una realtà che non è come il concetto, che è obbligante, è vincolante, ti costringe con la sua logica. O símbolo não é como o conceito. O conceito ele nos obriga, ele nos apresenta uma lógica que nós não podemos fugir dela. Il simbolo ti lascia liberi. O símbolo nos deixa livres. Bene, allora ho pensato che forse era interessante guardare a questo aspetto del battesimo grembo-tomba attraverso i testi della tradizione siriaca. Então eu pensei que seria interessante nós olharmos esse aspecto do batismo como ventre e como túmulo, olhando os textos da tradição siríaca. E vedere quanti aspetti i siriaci hanno legato a queste due cose. E nesses textos podemos ver quantos aspectos diferentes os siríacos ligaram essas duas dimensões. Ecco, abbiamo già visto come il battesimo è stato letto fin dall'inizio attraverso due prospettive. Nós já vimos como desde os primórdios da igreja o batismo foi interpretado segundo essas duas perspectivas. E ciascuna di queste prospettive, diciamo, ha un luogo scritturistico di fondamento. E cada uma dessas perspectivas remanda a um lugar na escritura como seu fundamento. Il battesimo come morte, sepoltura e risurrezione. Temos de um lado o batismo como morte, sepultura e ressurreição. E il testo chiave sarà il capitolo 6 della lettera ai Romani. Para essa perspectiva, o texto chave é a carta aos Romanos, capítulo 6. Oppure il battesimo come rinascita. E temos a perspectiva do batismo como renascimento. Il grembo battesimale come utero, no? O ventre batismal como um útero. E in questo caso il luogo scritturistico sarà il capitolo 3 di Giovanni. E a passagem da escritura que dá fundamento é o capítulo 3 do Evangelho de João. Ecco, ma nella tradizione siriaca, mas na tradição dos sírios, la prospettiva più antica è quella del grembo. A tradição mais antiga é aquela do ventre. E questo mi permette di fare una sottolineatura sulle unzioni. E essa ênfase no ventre nos permite colocar em evidência o aspecto então das unções. Perché c'erano già delle domande su questo, no? Porque alguém já apresentou alguma pergunta sobre as duas unções. Ecco, se la prospettiva per leggere il battesimo è quella del ventre, quella della rinascita. Se nós lermos o batismo
a partir da perspectiva do renascimento do ventre. E qual è l'episodio del Vangelo che sta a fondamento di questo? Né? Qual que é o episódio do Evangelho que está no fundamento dessa perspectiva? Il battesimo stesso di Cristo. Né? É o batismo mesmo de Jesus. Cristo, cioè l'unto, Né? Cristo, ou seja, o ungido, scende nell'acqua. né? O ungido desce nas águas. Allora qui c'è un'unzione pre-battesimale, prima dello scendere nell'acqua, Né? Aqui nós podemos ver uma unção que precede a descida às águas, che in questa tradizione è stata letta associata alla regalità del Messia, alla regalità escatologica del Messia. uma unção que antecede a descida nas águas, que se refere à regalidade, ao aspecto do Cristo enquanto rei, o Messias enquanto um rei. Quindi c'è l'unzione, Né? E por isso está ali esta unção, ecco, il bagno, né? Depois o banho, a imersão, Cristo, l'unto, unto è Cristo, né? no? Cristo, ou seja, a palavra já diz, o ungido, Scende su di lui lo Spirito, né? no? Desce sobre o ungido o E scende Espírito nell'acqua. e ele então desce às águas. E poi seguiva l'Eucaristia. E na sequência se dava a Eucaristia. Ma ben presto viene introdotta una seconda unzione prima del battesimo. Né? Mas já muito, né, em tempos antigos é introduzida uma segunda unção anterior ao batismo, Prima del bagno, né? no? Né? Ou melhor, anterior ao banho, Probabilmente per un fattore culturale, no? né? Provavelmente por um fator cultural, Perché prima di fare il bagno nel mondo antico ci si ungeva. né? Por quê? Porque antes de se banhar no mundo antigo era costume ungir-se, Ecco, allora, mentre la prima unzione era fatta sulla fronte, né? Enquanto a primeira unção era realizada sobre a testa, questa seconda unzione riguardava tutto il corpo. a segunda unção era feita sobre todo o corpo. Ecco, allora la prima unzione perde il carattere associato alla regalità escatologica del Messia E assim, aquela primeira unção perde o caráter ligado à regalidade, à perspectiva escatológica do Messias, e guarda ai riti che ci sono prima. né? E se começa a se referir aos rituais que já existiam E antes. quali sono i riti che ci sono prima? E quais eram os ritos que já existiam? La rinuncia a Satana, all'esorcismo. No? Né? A renúncia a Satanás, o exorcismo. E allora assume questa unzione, questa prima unzione assume un carattere esorcistico. Então essa primeira unção abandona aquele caráter de regalidade e assume um caráter de exorcismo. Ecco, al tempo di Giovanni Crisostomo, Nos tempos de João Crisóstomo, che lui muore nel 407, né? Ele morre no ano 407. Giovanni Crisostomo è un antiocheno, un siriaco, Né? E João Crisóstomo é um antioqueno, um siríaco, anche se muore come vescovo di Costantinopoli. né? Mesmo que ele depois morre bispo de Constantinopla. Allora, lui nelle sue catechesi sul battesimo, Né? Nas suas catequeses sobre o batismo, il contenuto che era legato a questa prima unzione, né? O conteúdo que se referia àquela primeira unção, cioè essere associati al Messia, alla regalità del Messia, no? aquele conteúdo que antes se referia à ligação com a regalidade do Messias, à ligação própria com o Messias, Questo contenuto lui l'ha già associato al bagno, né? São João Crisóstomo já associa esse conteúdo ao banho, all'immersione, à imersão. mentre la prima unzione ha questo carattere esorcistico, catartico, no? Né? Enquanto essa primeira, La prima. né? Enquanto essa primeira unção vinha sendo já associada ao aspecto exorcista, ao aspecto de liberação do mal. Quindi c'è l'unzione, il bagno, l'Eucaristia. Né? Então acontecia a unção, a imersão e em seguida a Eucaristia. 50 anni più tardi, Né? 50 anos depois, con Cirillo di Gerusalemme o il suo successore Giovanni, né, com Cirilo de Jerusalém e o seu sucessor, São João de Jerusalém, siccome siamo in questo contesto, diciamo, palestinese, quindi semitico, né, como estamos ali nesse contexto palestinense, semítico,
E queste risonanze delle unzioni dell'Antico Testamento non smettono di lavorare. Né? Todos aqueles ecos das unções do Antigo Testamento, eles não desaparecem. E allora per forza il dono dello Spirito è associato a qualche unzione. Então é claro, evidente que nesse contexto o dom do Espírito Santo continuava a ser vinculado a uma dessas unções. Ma questa volta non all'unzione prima del battesimo, Né? Mas ali, naquele momento, não mais a unção que antecedia o batismo, ma viene introdotta un'altra unzione dopo il battesimo. mas se introduz então uma unção após o batismo. E allora vedete abbiamo una prima unzione che ha un carattere esorcistico, E aqui podemos ver, né? Mantínhamos uma primeira unção que tinha um caráter de exorcismo, i lottatori, i gladiatori venivano unti per combattere. né? Assim como os lutadores, os gladiadores, eles eram untos, eram ungidos antes do combate, Perché tu sfuggi alle mani dell'avversario. né? No? Porque você assim é capaz de escapar da mão do adversário, Tu devi combattere con Satana, allora ti ungono perché scappi alle Né? mani di Satana. né? Você precisa lutar contra Satanás. Então antes você vem ungido para que você consiga escapar das suas mãos. Ma dopo il bagno c'è un'altra unzione che conferisce il dono dello Spirito. Né? Mas após aquele banho, a imersão, era feita uma outra unção como conferimento do Espírito Santo. Ora, tutto questo era celebrato in un'unica liturgia da un unico ministro. E tudo isto era feito em uma única liturgia, celebrado por um único ministro. Quando poi in Occidente abbiamo smembrato questa catena, no? Né? No Ocidente, quando nós depois descompomos esta cadeia, essa sequência, Ecco, è stata introdotta questa unzione qui, la vedete, no? Questa unzione qui nel rito bizantino è la nostra confermazione. né? Aquela unção ali que nós vemos, ó, aquela segunda unção, o dom do Espírito, no rito bizantino, ela virou a confirmação, virou o sacramento da crisma. Nel nostro è l'unzione del crisma che conferisce la fignolanza, però che ha un gemello poi nella cresima che viene conferita successivamente dal vescovo. Né? No nosso rito, ficou como uma unção com o óleo do crisma, que confere a filiação divina, mas que depois tem ali como uma irmã gêmea no sacramento do crisma, que depois é conferido pelo bispo. Ora però appunto è chiaro che tutto questo non è successo in un giorno. Né? É evidente que isso não aconteceu de um dia para o outro. E si vedono i testi che oscillano nell'interpretare il significato delle unzioni. Né? E aí nós encontramos diversos textos que oscilam nas interpretações destas unções. E ad esempio c'è un testo, Costituzioni Apostoliche, che è una raccolta, diciamo, canonica, no? Por exemplo, existe esse texto, as Constituições Apostólicas, uma série de reunião de textos canônicos, Che dice: tu ungerai anzitutto con olio santo, né, que diz, né, tu ungirás antes de mais nada com o óleo santo, poi battezzerai con l'acqua depois batizarás com água e infine sigillerai con il miron, con il crisma, né, no? e enfim marcarás com o óleo do crisma, Perché l'unzione sia la comunicazione dello Spirito, para que a unção seja a comunicação do Espírito. ma vedete si sta riferendo alla prima unzione qui. Aí vocês veem que essa comunicação do Espírito, ela está se referindo à primeira unção, não L'acqua è il simbolo della morte né? Ou seja, para que a água seja o símbolo da morte, e il miron, il crisma, il Né? sigillo delle alleanze. né? E o miron, o óleo do crisma, seja o selo da aliança. Ecco. Bene, allora l'unzione prebattesimale diventa un rito preparatorio al battesimo e ha un carattere esorcistico. Né? Então, nessa passagem se vê que a unção pré-batismal adquire um caráter preparatório ao batismo, como um exorcismo, E quella successiva al battesimo ha un significato pneumatico. e a unção após o batismo adquire um significado pneumático. Ecco, e ora perché per noi è importante questo? Né? Mas para nós aqui, por que é importante compreender tudo isso? Per curiosità? Né? No. Por curiosidade? Não. Perché il battesimo è una realtà ricchissima.
Por quê? Porque o batismo ele é uma realidade muito rica, e c'è una densità di mistero né? E ali há uma densidade de mistério che chiede di essere espressa con tanti simboli, que exige ser exprimida através de muitos símbolos, tutti subordinati a un simbolo centrale. né? Todos esses símbolos subordinados a um símbolo central. Poi, per ricordarci che il battesimo è un atto, ci accorda il dono dello Spirito, è un atto pneumatico. É importante também ver tudo isso para nos recordarmos que o batismo é um dom do Espírito, é um ato pneumático. E poi, se è dono dello Spirito, però lo Spirito precede il battesimo e segue il battesimo. E enfim, se o batismo é dom do Espírito, o Espírito precede o batismo, mas também vem na sequência, ele continua após o batismo. Senza lo Spirito non c'è neanche il desiderio di Dio. Né? Sem o Espírito não existe nem mesmo o desejo de Deus. E non si può fare neanche la professione di fede, dice la prima lettera ai Corinzi, che precede il battesimo. Né? E a profissão de fé que precede o batismo, ela não pode ser feita, como diz a carta aos Coríntios, se não for pelo Espírito Santo. Bene, comunque i padri siriaci hanno entrambi queste visioni, Então- il grembo e la tomba. Os padres siríacos, assim, eles já tinham essas duas visões presentes, né? O ventre e o túmulo. Anche se quella del grembo è più vecchia, no? Né? Ainda que a visão do batismo como ventre seja mais antiga. E solo nel IV secolo entra prepotentemente la prospettiva di San Paolo. Né? Então, só a partir do quarto século, a perspectiva de São Paulo, do túmulo, ela entra de um modo mais forte. E non si tratta che una è più importante e l'altra meno importante. Né? Aqui não se trata de dizer que uma é mais importante do que a outra. Tanto più che uno dei più grandi poeti siriaci, Sant'Efrem, Né? É tão assim que um dos maiores poetas siríacos, Santo Efrem, lui vede che c'è una continuità fra queste realtà, Santo Efrem vê que existe uma continuidade nesta realidade, tra il grembo della Madre di Dio, il grembo del Giordano e il grembo degli inferi. né? Uma continuidade entre o ventre da Mãe de Deus, o ventre do Rio Jordão e o ventre, o sepulcro do qual Cristo ressurge. Eccoci. E perché questo? Perché prima Corinzi capitolo 13 E por que tudo isso? Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. dice che solo l'amore rimane, no? Né? O capítulo 13 diz que só o amor permanece. Allora, tutto quello che il Figlio di Dio, in tutte quelle realtà in cui il Figlio di Dio ha espresso l'amore totale per l'umanità, Então, todas aquelas realidades pelas quais o Filho de Deus exprimiu o seu amor pela humanidade, hanno un valore per sempre. todas elas têm um valor eterno, para Allora, sempre. la natività, la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione, la Pentecoste, Né? Então, o nascimento, a paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes sono tutti altrettanti momenti dove lui, avendo consumato tutti questi momenti, no? Sono tutte realtà dove lui, avendo vissuto in pienezza nell'amore, Todas essas realidades são realidades onde Cristo, tendo vivido-as na plenitude de amor, queste realtà fanno parte del regno, né, fez com que elas fizessem parte do reino. e allora sono compresenti. Então elas são copresentes, presentes ao mesmo tempo. No? Ecco. Allora, benché queste realtà siano separate nel tempo storico, Né? nella cronologia, Né? Ainda que essas realidades se manifestem separadas no tempo histórico, na cronologia, sono assunti nell'eternità e sono compresenti nell'eternità. né, elas são todas assumidas pela eternidade e elas são copresentes na eternidade. Ecco. E allora non c'è contraddizione tra la prospettiva di Giovanni e la prospettiva di Paolo. Né? Isso nos mostra que não existe contradição entre a perspectiva de São João e a perspectiva de São Paulo. Perché il battesimo di Gesù nel Giordano e la morte di Cristo sulla croce
partecipano della stessa qualità salvifica. Né? Porque o batismo de Cristo no Jordão e a morte de Cristo na cruz participam da mesma Qualità salvifica. qualidade salvífica. E allora sono unite nel tempo dell'eternità. Né? No tempo da eternidade, esses dois eventos são unidos. E lo stesso vale per il nostro battesimo oggi, no? E a mesma coisa é válida para o nosso batismo hoje. Anche se il battesimo di Cristo e la morte di Cristo sono lontani dal nostro battesimo, Né? Ainda que a morte, o batismo de Cristo e a morte de Cristo estejam cronologicamente distantes do nosso batismo, gli autori siriaci sottolineano che siccome Cristo con questo ha benedetto tutte le acque, né? Os autores siríacos evidenciam esse fato. Assim como Cristo abençoou todas as águas, allora ha benedetto anche il nostro fonte battesimale. Ele abençoou, santificou também a nossa fonte batismal. E per questo il fonte battesimale viene chiamato Giordano, E é por isso que a fonte batismal ela é chamada por eles de Jordão. oppure è legato all'acqua che è scaturita dal costato di Cristo sulla croce. Né? Ou é ligada àquela água que sai do lado de Cristo aberto na cruz. Ecco. E quali immagini sono legate a questo battesimo della rinascita? Né? Que imagens nós podemos ligar a este batismo como renascimento? Allora, Cristo, dice Efrem, apre il battesimo con il suo battesimo al Giordano. Né? Santo Efrem diz que Cristo inaugura o batismo, abre o batismo com o seu batismo no Rio Jordão. E proprio come indossa un corpo da Maria, Né? E assim como ele veste um corpo a partir de Maria, così indossa le acque del da battesimo mesma forma ele vestiu as águas do batismo no Jordão. e santifica queste acque. Vestiu essas águas e as santificou. E allora uno degli inni di Efrem dice: E então, né, um dos hinos que Santo Efrem escreve diz, il fiume in cui Cristo fu battezzato fu vestito di luce dal di dentro. né, o rio no qual Cristo foi batizado foi vestido de luz a partir de dentro. E per questo il libro delle feste della Chiesa Siro orientale dice: Cristo ha santificato con il suo battesimo tutti i mari, i fiumi, i ruscelli, le fontane e le sorgenti d'acqua. E por isso o livro para as festas da igreja Siro orientale. o livro das festas da igreja sírio-oriental diz ainda que Cristo santificou com o seu batismo todos os mares, os rios, os lagos, as fontes e as fontes e as nascentes de água. E quindi al momento del battesimo dei cristiani l'acqua che Cristo ha santificato nel Giordano ridiventa attiva attraverso la benedizione del fonte battesimale. É por isso que as mesmas águas que Cristo santificou no Jordão, elas se tornam novamente ativas na bênção da água batismal. E per questo, ecco, c'è una preghiera di Giacomo di Sarug Né? Na mesma linha existe essa oração de São Tiago de Sarug, nel rito battesimale siro-occidentale Né? questa volta, que é realizada no rito batismal, dessa vez sírio-ocidental. la tua... Va bene. Então, essa oração de São Tiago de Sarug diz, né? A tua grandeza, ó Senhor, queria salvar-nos com o teu generoso amor, e pela nossa salvação, tu mandaste o teu Filho unigênito e eterno, gerado de ti sem princípio. E ele deixou a sua morada escondida, desceu e morou no ventre da Virgem, de modo a manifestar-se por meio de um nascimento corpóreo. Ele permaneceu completamente contigo e veio completamente a nós. E apesar de não precisar de nada e que a ele não faltasse nada, foi batizado no Rio Jordão e santificou para nós o ventre da água, para que fosse um ventre cheio de salvação e de força. Ecco. E quindi anche
anche qui un'altra preghiera di un altro che è un commento di Teodoro di Mopsuestia al rito battesimale. Né, uma outra oração que na verdade é um comentário de Teodoro de Mopsuestia ao rito batismal. Che la grazia dello Spirito Santo possa discendere sull'acqua e renderla un grembo di rinascita sacramentale. Que a graça do Espírito Santo possa descer sobre a água e torná-la um ventre de renascimento sacramental. Di nuovo, vedete qui, si versa l'olio nell'acqua, no? Né, novamente aqui, né, o óleo é derramado nas águas. L'acqua è segnata con l'olio santo per diventare un nuovo grembo che dà vita spiritualmente. Né, a água é marcada com óleo santo para que se torne um novo ventre que dá vida espiritualmente. Ora, questo fonte battesimale paragonato al grembo dà il via ad un'altra serie di immagini. Então, esta relação que se estabelece entre a fonte batismal e o ventre, né, dá o ponto de partida para uma série de novas imagens. Questo grembo è un grembo che dà nascita a figli spirituali, Né, esse ventre é um ventre do qual nascem filhos espirituais, mentre il grembo di Eva faceva nascere figli mortali. enquanto o ventre de Eva apenas fazia nascer filhos mortais, corpóreos. E qui ho messo delle frasi di tanti riti battesimali, no? Siro-orientali o siro-occidentali. E aqui eu coloquei frases de diversos rituais de batismos, tanto da igreja sírio-oriental como da igreja sírio-ocidental. Che esprimono proprio questa realtà. Né, ritos que exprimem exatamente essa realidade. Invece del grembo di Eva che generava figli mortali e corruttibili, possa questo grembo d'acqua generare figli celesti, spirituali, immortali. Né? Enquanto o grembo de Eva gerava apenas filhos mortais e corruptíveis, possa este ventre de água gerar filhos celestiais e espirituais e imortais. E Giacomo di Sarug paragona questo grembo, questa madre del fonte battesimale, è la madre che ogni giorno mette al mondo degli immortali. Né? Tiago de Sarug faz a comparação das águas como o ventre materno, que as águas são a mãe que todos os dias colocam no mundo filhos imortais. Ecco. Ma non finisce qui, il grembo è anche una fornace. Né? Mas não termina aqui a representação do ventre. O Questo- ventre também é como um forno. Perché vi ricordate l'immagine che c'era all'inizio del Vangelo di Rabbula dove si vede l'acqua col fuoco? Né? O ventre é um forno, uma fornalha. Você se lembra daquela imagem que tinha lá no começo, da descida das águas e as águas como um fogo? No. Allora oggi il fuoco vivente si è tuffato nelle acque del Giordano ed esse circondano la fiamma senza distruggerla. Né? Hoje, o fogo vivente mergulhou nas ondas do Jordão, onde elas circulam a chama sem destruí-la. Elas circundam a chama. Sì. Alla tua vista, Cristo, il Giordano prese fuoco con l'amore, quando venisti per essere battezzato, affinché ognuno possa conoscere il battesimo di fuoco. Le acque presero fuoco con lingue di fiamma quando il fuoco vivente, Cristo, no? Venne ad immergersi nel battesimo. A tua visão, ó Cristo, o rio Jordão virou um fogo ardente de amor, assumiu um fogo ardente de amor quando tu vieste para ser batizado, para que cada um pudesse conhecer o batismo de fogo. As águas se acenderam de um fogo com línguas de chamas, quando o fogo vivente veio imergir-se ali no batismo. Ecco. Bene, andiamo avanti. Allora che succede? Se il fonte battesimale è una fornace, quali sono gli effetti della fornace? Então, se o ventre batismal é pensado como uma fornalha, quais são os efeitos de uma fornalha? La fornace brucia i peccati. Né? A fornalha queima os pecados. La fornace brucia la ruggine. Né? A fornalha queima a ferrugem. Ecco. La fornace rifonde l'immagine dell'uomo creato a immagine di Dio, ma che si era sciupata. Né? A fornalha funde de novo aquela imagem do homem que era criada por Deus, mas que se era deteriorada. Ecco. Allora
qui siamo sempre il breviario caldeo, no? Egli che è buono vide la sua immagine resa brutta dal peccato. Né? Aqui, mais um fragmento do breviário dos caldeus. Ele, que era bom, viu a sua imagem tornar-se feia pelo pecado. Allora la fuse di nuovo nella fornace dell'acqua Então ele a fundiu novamente na fornalha da água, e tolse via la sua bruttezza, né? E levou embora a sua feiura, dorando la sua forma con l'oro dello Spirito Santo. dourando a sua forma com o ouro do Espírito Santo. Ecco. Bene, un'altra immagine legata al battesimo, questa l'abbiamo già vista, quindi facciamo un po' più veloce, è questo recupero della veste di gloria. Uma outra imagem que aparece ligada ao batismo nesses textos é a recuperação das vestes de glória. Cristo ha lasciato la sua veste di gloria nel battesimo Né? Cristo deixou ali no batismo as suas vestes de glória, perché Adamo, cioè ciascuno di noi che va al battesimo, se la possa indossare. né? Para que Adão e cada um de nós que vai ao teu batismo as possa vestir. È questa veste di gloria che il serpente ci aveva rubato tra gli alberi del paradiso. Né? É aquela veste de glória que a serpente tinha roubado de nós entre as árvores do paraíso. Ecco, bene. E questa, quindi vedete quante immagini ci sono. Né? Então, vejam só quantas imagens ali são para retratar o batismo. Ecco, il grembo è legato alla fornace, É, o ventre, que é ligado à fornalha, ma anche la veste è legata a questo fuoco purificatore. mas também a veste se liga a esse fogo purificador. Perché, ad esempio, c'è un inno attribuito ad Efrem sull'Epifania, Porque, por exemplo, existem hinos atribuídos a Santo Efrem sobre a Epifania, che dice proprio così: né, que dizem exatamente assim: O figli del battesimo, bambini senza macchia, ó filhos do batismo, crianças sem mancha, che vi siete rivestiti di fuoco e di spirito, né, que vos revestistes de fogo e de espírito, custodite questa veste gloriosa che avete rivestito dalle acque. né, cuidai destas vestes gloriosas que vós recebestes das águas. Colui che si è rivestito della veste gloriosa da acqua e da spirito Aquele que se vestiu da veste gloriosa de água e de espírito, consumerà con la sua fiamma il roveto del peccato. né, consumará com a sua chama o roveto do pecado. Quindi questa veste è capace di bruciare il peccato. Né? Então, essa veste é capaz de queimar o pecado. Ma il battesimo, il fonte battesimale, il battesimo è anche un fidanzamento. Né? Mas o batismo, né, é também um fidanzamento, um noivado. Ecco. Né? Allora c'è un antico poeta anonimo che dice: La mia immaginazione mi portò al Giordano, Né? Então tem esse poeta antigo que dizia: a minha imaginação me levou de volta ao Jordão, dove vidi un prodigio, onde vi um prodígio, quando lo sposo glorioso fu rivelato fare una festa nuziale per la sposa e santificarla. A minha imaginação me levou ao Jordão, onde vi um prodígio, quando o esposo glorioso se revelou fazendo uma festa nupcial para a esposa e santificando-a. Ecco, allora se il battesimo di Cristo è il fidanzamento di Cristo alla Chiesa, Né? Então, se o batismo de Cristo é um noivado de Cristo com a igreja, il battesimo del cristiano è il fidanzamento di ogni anima a Cristo. né? O batismo para nós é como o noivado de cada alma com Cristo. E questa veste di gloria E aquela veste de glória, è l'abito nuziale del capitolo 22 di Matteo, aquela veste de glória é a veste nupcial, a veste para o casamento do Evangelho de Mateus. che va tenuta pulita per la festa di nozze escatologica. Né? A veste nupcial que deve ser conservada limpa para a festa, né, escatológica. I siriaci poi hanno anche questa parola gnona che significa stanza nuziale, Né? Os siríacos têm também essa palavra, né, nona, que significa o quarto das núpcias. ma che è usata molto frequentemente per dire il regno. Né? No? Mas a mesma palavra é usada em siríaco com muita frequência para dizer o reino, Ecco. quarto das núpcias. E guardiamo un po' la prospettiva paolina.
Né? Vamos passar agora dar uma olhada na perspectiva paulina, aquela do batismo como um sepulcro. Ecco, allora Giacomo di Sarugga fa dire a Cristo: Né? Giacomo di Sarugga coloca na boca de Cristo essas palavras. porto gli uomini giù nel sepolcro dell'acqua Né? Eu levo os homens lá embaixo ao sepulcro da água per renderli immortali alla risurrezione. para torná-los imortais para a ressurreição. Ecco. Allora, di nuovo, questo che abbiamo visto anche stamattina, no? Il battesimo è morte al peccato e all'uomo vecchio. Né? Aqui aparece de novo aquela perspectiva que vimos hoje de manhã, o batismo como morte do homem velho e morte ao pecado. E la salita dal fonte battesimale è la risurrezione di Cristo, guardando al passato, e è la resurrezione di ogni cristiano guardando al futuro. Né? Então, quando nós subimos a saída da fonte batismal, é a ressurreição de Cristo, se nós olhamos para o passado, mas é também a ressurreição de todo cristão, se nós olhamos para o futuro. E infatti c'è questo commentario sul battesimo Né? E de fato, por exemplo, neste comentário sobre o batismo, che dice: la salita dal fonte significa tre cose. né, que diz, a subida de volta da fonte significa três coisas. La salita è la resurrezione di Gesù dal sepolcro. Né? A subida e a ressurreição de Jesus do sepulcro. Secondariamente che avremo una salita e una risurrezione dal sepolcro all'ultimo giorno. Né? Em segundo lugar, que também nós teremos uma subida e uma ressurreição do sepulcro no último dia. E terza cosa, che avremo una salita al cielo se conserviamo puro il battesimo. Né? E a terceira coisa, que nós também teremos uma subida para os céus se nós conservamos puros o batismo. Ecco. E qual è il modo che hanno gli autori siriaci di mettere insieme la rinascita di Giovanni e la morte e la risurrezione di San Paolo? Né? E de que modo os siríacos conseguem combinar tanto a perspectiva de renascimento de São João e a perspectiva de morte e ressurreição de Paulo? Come mettono insieme Giovanni 3 e Romani 6? Né? Como conjugar João capítulo 3 e Romanos capítulo 6? Con il versetto del costato trafitto di Cristo. Né? Com o versículo do lado aberto de Cristo na cruz. Giovanni 19:34. João 19:34. E Giacomo di Sarugga dice: Né? Então, sempre Tiago de Sarugga diz: Cristo venne e aprì il battesimo con la sua croce. Cristo veio e inaugurou o batismo com a sua cruz. Così che essa, la croce, no, potesse essere invece di Eva, Né? De modo que ela, a cruz, pudesse ser, no lugar de Eva, una madre di tutti i viventi per il mondo. né, uma mãe de todos os viventes para o mundo. Acqua e sangue per formare figli spirituali, Água e sangue para formar filhos espirituais. sgorgati fuori, e il battesimo divenne la madre di vita. Né? Filhos espirituais que jorram para fora. E o batismo se tornou a mãe da vida. Nessun battesimo ha mai dato lo Spirito Santo, Nenhum batismo deu jamais o Espírito Santo, perché lui si sta riferendo al battesimo degli ebrei, no? Sì, aqui ele diz, nenhum batismo jamais deu o Espírito Santo, porque ele está se referindo ao batismo que faziam os hebreus ali no deserto, ao batismo de João. sì. Tranne quell'uno che il Figlio di Dio aprì sulla croce. Né? Nenhum batismo jamais deu o Espírito Santo, a não ser aquele que o Filho de Deus abriu sobre a cruz. Con acqua e sangue esso dà nascita a figli in modo spirituale. Com água e sangue, esse, o Filho, dá nascimento, faz nascer filhos de modo espiritual. E invece di un'acqua lo Spirito Santo è soffiato in loro. Né? E, ao invés de uma alma, foi o Espírito Santo a ser soprado sobre eles. Bene. E Giacomo di Sarugga ha proprio la scena lo Cristo, lo sposo, la Chiesa, la sposa, no? Che genera questi figli spirituali, e il momento delle nozze è proprio la croce. Né? Então, Giacomo de Sarugga insiste sobre essa imagem de Cristo como esposo, a igreja, a comunidade como esposa, e o momento do casamento, o momento das núpcias é exatamente a cruz.
Il fianco dello sposo è stato trafitto e da esso è uscita la sposa. Né? O lado do esposo foi transpassado e dele saiu a esposa. C'era la vecchia creazione quando Eva è uscita dal fianco di Adamo. Né? Na antiga criação, Eva tinha saído do lado de Adão. C'è la nuova creazione quando la sposa esce dal costato di Cristo. Né? E agora na nova criação, a esposa brota, sai do lado de Cristo. Fin dall'inizio Dio conobbe e descrisse Adamo ed Eva a somiglianza dell'immagine del suo unigenito. Né? Desde o princípio, Deus conheceu e descreveu Adão e Eva à semelhança da imagem do seu unigênito. Perché lui dice: non è che Adamo ed Eva sono il prototipo di Cristo e della Chiesa. Né? No. Já como Tiago de Saruga diz, não é que Adão e Eva eram o protótipo de Cristo e da igreja. La vera realtà è Cristo e la Chiesa. Né? A realidade verdadeira, ele diz, são Cristo e a igreja. E sono Adamo ed Eva che sono immagine della realtà vera, che sono lo sposo e la sposa, Cristo e la Chiesa. Né? Adão e Eva não eram um protótipo, mas eles eram a imagem a refletir a realidade verdadeira, que eram Cristo e a igreja. E allora vede, Cristo dormì sulla croce come Adamo aveva dormito il suo sonno profondo. Então ele continua, Cristo dormiu sobre a cruz como Adão tinha dormido o seu sono profundo. Il suo fianco fu trafitto Né? O seu lado foi transpassado e da esso uscì la figlia di luce. e dele saiu a filha de luz. Acqua e sangue, immagine dei figli divini, Água e sangue, imagem dos filhos divinos. per essere eredi del Padre che ama il suo unigenito. Filhos divinos para ser herdeiros do Pai que ama o seu unigênito. Eva in profezia è la madre di tutto ciò che vive. Eva, em profecia, é a mãe de tudo por que vive. Che cosa se non il battesimo è la madre della vita? Mas o que, se não o batismo, pode ser a mãe da vida? La moglie di Adamo generò corpi umani soggetti alla morte, A mulher, a esposa de Adão, gerou corpos humanos sujeitos à morte. ma questa vergine genera esseri spirituali che vivono per sempre. Mas esta virgem, a igreja, gera seres espirituais que vivem para sempre. Aspettate, facciamo una cosa aspetta. Allora. Bene. E queste unzioni, no? Abbiamo detto c'era un'unzione prima dell'immersione e una dopo. Né? Então, nós falamos sobre as unções, né? E dissemos que existia uma unção antes da imersão e uma unção após a imersão. E come i siriaci leggono queste unzioni? Né? Como os siríacos interpretavam estas unções? Allora loro le leggono come un segno di proprietà, Né? Eles interpretam essas unções como um sinal de uma marcação de propriedade. l'abbiamo visto stamani, no? Il tatuaggio, Né? A gente marca, falou sobre isso de manhã, essa impressão de uma tatuagem, de uma marca, um sinal de pertença. che dà anche protezione perché il padrone ti protegge, Né? Um sinal que confere também proteção, porque o teu dono, ele de alguma maneira te protege. il pastore custodisce la pecora, Né? O pastor que protege as ovelhas. però è un segno anche che è una realtà che anche dà purificazione e guarigione, Mas esse senho também, ele dá proteção, purificação e cura. che dà il sacerdozio che appartiene al popolo di Dio Transmite também o sacerdócio que pertence a todo o povo de Deus. e la figliolanza. E transmite a filiação. È un segno di proprietà che sostituisce la circoncisione del popolo ebraico. Né? É um sinal de propriedade, uma marca de pertencimento que substitui a circuncisão praticada pelo povo hebreu. E ad esempio questo Narsai, che è un commentatore, no? Né? Podemos ver esse último texto, o texto de Narsai, que é um comentador. C'ha un'immagine simpatica. Né? Ele propõe uma imagem muito interessante. Il sacerdote tiene il ferro dell'olio sulla punta del suo dito. O sacerdote segura o ferro do óleo na ponta do seu dedo. E segna con la sua filatura il corpo e i sensi dell'anima. Né? E marca com a sua ponta afiada o corpo e os sentidos da alma.
il sacerdote mortale affila l'olio con la parola della sua bocca, O sacerdote mortal afia o óleo com a palavra da sua boca, arrotandolo come il ferro per recidere l'iniquità. né, afiando-lo como ferro para poder eliminar a iniquidade. Allora, questa unzione è la circoncisione, no? Né? E essa então unção seria como a circuncisão. E tramite questo marchio il battezzato diventa una pecora spirituale, è marchiato come una pecora spirituale. Né? Por meio então do batismo, por meio da unção, o batizado se torna marcado como uma ovelha espiritual. Bene. Poi però questo segno dà protezione. Né? Então, o segundo elemento é que esse sinal, essa marca, confere também uma proteção. Sempre Narsai dice: il sacerdote straccia i tre nomi della Trinità sul volto del catecumeno, no? Então, sempre o Narsai, comentador, dizia: o sacerdote traça os três nomes da Trindade sobre o rosto do catecúmeno, che sono come uno scudo, né? Os três nomes que são como um escudo, così che il tiranno, Satana, possa vedere l'immagine della divinità sul capo del catecumeno e scappare, no? Então, o sacerdote traça os três nomes da Trindade para que sejam como um escudo, assim que, né, para fazer com que o tirano, Satanás, vendo esse escudo, ele bata em retirada. D'altra parte l'olio è una medicina, Né? E um outro aspecto do óleo, o óleo funciona sempre como uma espécie de remédio, e quindi dà purificazione e dà guarigione. né? Um remédio que purifica e cura. E allora, ad esempio, nel rito maronita, possa Dio fare che la sua gloriosa, splendida e nascosta luce dimori nell'olio. Né? Então, uma oração do rito maronita, por exemplo, possa Deus fazer que a sua gloriosa, esplêndida e escondida luz more no óleo. Ed esso possa scacciare da loro malattie e infermità sia nascoste che visibili. Né? E esse óleo possa eliminar deles as doenças e enfermidades, tanto as escondidas quanto as visíveis. E Narsai, sempre lui, questa volta paragona il sacerdote a un medico, E no? Narsai, dessa vez, ele compara o sacerdote a um médico. Il sacerdote esercita il ruolo di un medico per le membra, Né? O sacerdote desempenha o papel de um médico para os membros, perché egli tocca l'esterno e l'effetto riguarda le parti interne. porque o sacerdote toca o externo, mas o efeito ele vai até o interno. Egli applica al corpo e all'anima i rimedi della sua arte Ele aplica ao corpo e à alma os remédios da sua arte. e per la potenza divina guarisce quello che è manifesto e quello che è nascosto. E através da potência divina traz cura aquilo que é manifesto e aquilo que está escondido. Divinamente mischia le medicina nelle sue mani Né? Divinamente mistura os remédios dados na sua mão. e per il suo potere guarisce tutti i mali senza fallo, senza sbagliare, no? E pelo poder desses remédios cura todos os males sem se equivocar. Come una farmacia ha aperto le porte della Santa Chiesa. Como de uma farmácia, ele abriu as portas da Santa Igreja. Cura le malattie e fascia i mali dei suoi compagni. Né? Cura as doenças e enfaixa os males dos seus companheiros, faz curamentos, né, curativos dos seus companheiros. Con il sigillo dall'esterno tocca i mali nascosti all'interno. Né? Com o selo, aquela marca da unção do externo, toca os males escondidos no interior. Poi applica la medicina dello spirito sotto il simbolo dell'acqua. E em seguida aplica o remédio do Espírito Santo com o sinal da água. E poi questo olio conferisce il sacerdozio, no? E então, né, o último aspecto desse óleo ali era o conferimento do sacerdócio a todo o povo. E allora con un rito battesimale siro-occidentale concedi con questo segno l'unione del tuo spirito vivente e santo e l'onore del sacerdozio e il regno celeste a coloro che sono santificati. Né? Então esse aspecto pode ser visto também nessa oração do rito sírio-ocidental,
Concedei com este sinal a unção do teu Espírito vivente e santo, e a honra do sacerdócio e o reino celeste àqueles que são santificados. E che cosa vuol dire essere questi sacerdoti? E o que quer dizer aqui esse ser sacerdotes? Questo sacerdozio santo del popolo di Dio. O que quer dizer o sacerdócio santo do povo de Deus? È il popolo che è capace di fare Eucaristia di tutto. Né? O sacerdócio do povo é a capacidade de fazer eucaristia de todas as coisas. Che vede tutto in relazione a Dio e che è capace di tutto fare un'offerta di ringraziamento a Dio perché vede in tutto un dono del Padre. É o povo que vê em todas as coisas a relação com Deus e é capaz de fazer de tudo na sua vida uma oferta porque é em relação com o Pai. E c'è questo Liber Gradum, che è un documento dell'inizio del V secolo siriaco, che spiega la differenza tra il sacerdozio ordinato e il sacerdozio dei fedeli. Então, existe esse Liber Gradum, livro dos Grais, mais ou menos no ano 400, que ele explica bem a diferença do sacerdócio ordenado para o sacerdócio comum a todo o povo de Deus. E dice: mentre il sacerdozio ordinato funziona nella Chiesa visibile, E o texto diz: enquanto o sacerdócio ordenado funciona na igreja visível, il sacerdozio comune di tutti i battezzati funziona nella Chiesa interiore, il cui altare è il cuore. o sacerdócio comum de todos os batizados funciona na igreja interior, né, da qual o altar é o coração. Ed è sull'altare del cuore che sono offerti i sacrifici spirituali. E é sobre o altar do coração que são oferecidos os sacrifícios E espirituais. quindi se questi sacrifici spirituali devono essere graditi a Dio, Se esses sacrifícios espirituais, portanto, devem ser agradáveis a Deus, questi altari devono essere puri. né, esses altares precisam ser puros. Allora bisogna che i battezzati crescano in santità. Né? Por isso é necessário que os batizados cresçam em santidade. E questa è la differenza rispetto al sacerdozio ordinato, Né? E essa é a diferença com relação ao sacerdócio ordenado, che è un ufficio attribuito né? Que é um ofício, né? Um munus atribuído, e la funzione qui non dipende dalla santità dello sacerdote. e a função não depende da santidade do sacerdote singular. Ecco, e l'ultima cosa è che grazie a questa inabitazione dello Spirito che ci rende fratelli di Cristo, Né? O último aspecto, então, é que graças a essa inabitação do Espírito Santo que vem habitar em nós e nos torna filhos em Cristo, ecco, noi godiamo della figliolanza. né? Por esse Espírito que nos faz filhos no Cristo, nós gozamos desta, né, prerrogativa de filiação. E Filosseno spiega: Né? Filósseno, o autor de baixo, explica: siamo del tutto incapaci di usare questo termine per rivolgerci a Dio e chiamarlo Padre. nós somos totalmente incapazes para usar esse termo e nos dirigir a Deus chamando-o de Pai, Se non grazie all'autorità dello Spirito Santo che è in noi. senão graças à autoridade do Espírito Santo que é em nós. Perché è ben noto che coloro che non sono ancora diventati figli di Dio per la santa rinascita del battesimo, Porque, como bem sabemos, aqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus pelo santo renascimento do batismo, non sono autorizzati a usare questo termine. não estão autorizados a usar este termo. Non possono chiamare Dio Padre. Não podem chamar Deus de Pai. E non è loro permesso appunto dire Padre nostro che sei nei cieli. E a eles, aos que não foram batizados, não é permitido dizer Pai nosso que estás nos E céus. dice: l'evidente ragione di questo sta nel fatto che lo Spirito Santo non è in loro. E ele explica, né? A razão evidente para isso é o fato de que o Espírito Santo ainda não habita neles. Ecco, e ancora una volta si vede come la tradizione siriaca sottolinea questo aspetto di
Cristo e lo Spirito agiscono sempre insieme, no? Ed è Né? lo Spirito che permette che noi viviamo la vita di Cristo. Ainda que vemos como a tradição siríaca, né, coloca em evidência essa relação íntima entre o Espírito e Cristo. É o Espírito que habita em nós e nos une a Cristo. Ultima cosa. Questo però vuol dire una certa responsabilità. Né? Isso implica também, essa relação, uma certa responsabilidade. Come vedremo domani, il battesimo non funziona automaticamente. Né? Como amanhã a gente vai ver, o batismo também não tem um efeito automático. Il battesimo presuppone la sinergia. Né? O batismo pressupõe uma sinergia. E questo presuppone anche il fatto che noi cadiamo, pecchiamo anche dopo il battesimo. Né? E o batismo também pressupõe que após, né, o batismo a gente cai, a gente peca. Ecco. E quando noi sbagliamo è con il pentimento che il battesimo torna di nuovo attivo. Né? Quando nós erramos, então, o batismo ele se torna novamente ativo a partir do nosso arrependimento. E per questo un inno di Efrem dice: Né? Olhando para essa realidade, um hino de Santo Efrem diz: anche se c'è un solo battesimo per sbiancare le macchie, ainda que exista um só batismo para embranquecer as manchas, ci sono ancora due occhi che riempiti di lacrime procurano un fonte battesimale per le membra del corpo. né? Ainda que exista um só batismo para embranquecer as manchas, existem ainda dois olhos que, cheios de lágrimas, procuram uma fonte batismal para os membros do corpo. Poiché il Creatore sapeva bene in anticipo che i peccati si moltiplicano in noi di continuo. Né? Já que o Criador sabia bem, já de antemão, que os pecados se multiplicam em nós continuamente. E sebbene ci sia solo un unico battesimo, E ainda que exista um só batismo, egli stabilì due fonti, gli occhi, no? né? Ele estabeleceu duas fontes, os olhos, Che danno la soluzione. que dão a absolvição. Forse basta. Bene, grazie.